Eu não lembro o cheiro do café que tomávamos toda manhã no acampamento, nem o som das risadas antes da missão. Mas lembro perfeitamente do gosto do sangue na minha boca, quando acordei entre os gritos e o barulho seco das balas ricocheteando nas árvores. Era para ser uma patrulha simples. Entrar, observar, marcar posição e recuar. Nada demais. Foi assim que o comandante apresentou. E a gente acreditou. Porque naquela época, ainda acreditávamos em autoridade, em hierarquia, em honra. Hoje eu entendo que aquilo foi o começo de uma chacina disfarçada de missão. O terreno era estranho desde o início. Silêncio demais. Nenhum sinal de presença civil, nenhuma escuta no rádio, nem mesmo um cachorro latindo ao longe. Só o vento, o mato e um calor sufocante que fazia o fuzil parecer mais pesado do que era. Éramos 10 homens bons, irmãos. Cada um com suas manias, seus medos, suas promessas de voltar para casa. Eu era o mais velho entre eles, não o mais experiente, mas o mais calado. O tipo que ouve mais do que fala, e mesmo sem saber ainda o que estava errado, eu sentia. No peito, no estômago, como um animal sente o terremoto antes do tremor. Mas era tarde. A primeira explosão não veio de longe, veio de cima. Um disparo direto na cabeça do Dantas, o mais novo. Ele caiu sem gritar. Ainda estava sorrindo segundos antes, falando da mulher que queria pedir em casamento. O segundo foi o Fabiano, atingido no peito antes mesmo de conseguir levantar o fuzil. Foi ali que entendi, não era uma emboscada comum. Eles sabiam exatamente onde estaríamos, sabiam nossos apelidos, nossas posições, o trajeto. Aquilo foi planejado. E não foi pelos inimigos, foi por alguém que estava na nossa própria sala de comando. A zona virou um inferno. Muita fumaça, tiros de todos os lados e o rádio completamente mudo. Isso é o que mais me marca, o silêncio do rádio. Como se ninguém estivesse ouvindo nossos pedidos de socorro. Como se já soubessem que não haveria ninguém para atender. O comandante não respondeu. Nenhum reforço foi enviado. Nenhum helicóptero. Nenhuma voz além dos gritos de quem estava ali morrendo sem entender por quê. O pior de tudo é que ninguém hesitou em seguir a missão. A gente ainda acreditava que fazia parte de algo maior. É só uma falha, alguém gritou. Eles vão mandar ajuda. Mas eu já sabia. Quando vi o olhar do Bruno, o atirador, perdido entre as folhas, tremendo com os olhos marejados, percebi que ele também entendeu. Ninguém vinha. Ninguém nunca viria. A missão era morrer ali. Ser eliminado. Como estatística, e alguém em algum escritório com ar-condicionado e gravata ganharia uma promoção por nos mandar para esse matadouro. Me escondi atrás de um tronco, coberto de sangue que não era meu. Ouvi um último suspiro do Fagundes, que morreu com a mão estendida, tentando pegar a aliança que voou da mão dele com a explosão. Eu não consegui chegar a tempo. Eu não salvei ninguém. Só sobrevivi. Por sorte. Ou maldição. Quando a noite caiu, o tiroteio cessou. Nenhum inimigo veio recolher os corpos. Nenhum sinal de avanço. Era como se tivessem feito o que vieram fazer. Garantir que ficássemos ali sem saída. O chão coberto de lama e sangue, o cheiro de ferro, de carne aberta. E o silêncio. Eu me arrastei para dentro de uma vala, com a respiração fraca, fingindo estar morto. Foi ali, entre os corpos dos meus irmãos, que comecei a entender. Aquilo não foi um erro. Aquilo foi uma ordem. E alguém acima de nós queria que nunca voltássemos. Mas eu voltei. E com isso a história não acabou. Ela estava só começando. Demorou horas até que eu tivesse coragem de me mover. Fiquei imóvel, fingindo estar morto, sentindo o sangue secar no meu rosto, a lama fria grudada no uniforme, o peso dos cadáveres ao meu redor, como se ainda respirassem junto comigo. Não sei quanto tempo exatamente passou, mas quando a escuridão engoliu de vez aquela clareira maldita, eu entendi que estava sozinho. Não no sentido simbólico, sozinho mesmo. O último homem vivo de uma tropa inteira sacrificada por alguém com uma gravata limpa e uma consciência podre. Não era medo o que me paralisava.
Era o choque. O tipo de paralisia que não vem do corpo, mas da alma. Eu me via ali deitado e, por um instante, desejei não levantar. Me perguntava se era mais fácil morrer como os outros, com algum sentido distorcido de dever cumprido, do que seguir adiante carregando o peso de saber que fomos entregues. Mas minha respiração teimava. Em continuar, meu coração se recusava a parar, e foi isso que me fez me arrastar. Me arrastei entre os corpos dos que, até ontem, dividiam a mesma água, o mesmo medo, as mesmas piadas idiotas que aliviavam o inferno. Passei por Bruno, ainda com os olhos abertos, encarando o nada. Por Fabiano, que ainda apertava o coldre como se pudesse revidar. E por Dantas. Dantas estava irreconhecível. Aquilo não era mais um campo de batalha. Era uma cova coletiva. Encontrei abrigo num buraco entre as raízes grossas de uma árvore caída. Dormi ali, se é que se pode chamar aquilo de sono. Foi mais um desmaio entre pesadelos acordados. Acordava a cada ruído. A cada folha que se mexia, achava que tinha voltado o ataque. Mas não havia mais ataque. O serviço estava feito. E agora, só restava o silêncio. No segundo dia, saí do esconderijo. Minhas pernas doíam, minha cabeça latejava. Eu tinha um ferimento no braço que já começava a infeccionar. Tudo em mim gritava para desistir. Mas algo mais fundo gritava mais alto. Algo que nascia daquele monte de corpos e me dizia que eu não podia morrer ali. Porque se eu morresse, a verdade morria comigo. Foi mancando, rastejando, bebendo água de poças sujas que encontrei à estrada de terra. Ninguém patrulhava. Nenhum veículo, nenhum civil. Nada. A impressão era de que aquele lugar tinha sido apagado do mapa, como se a própria terra tivesse vergonha do que foi feito ali. Quando finalmente vi um casebre no horizonte com uma antena parabólica enferrujada e cheiro de lenha, fui recebido com desconfiança. Um velho camponês me deu abrigo. Não perguntou muito. Só olhou o uniforme, o sangue seco, e ofereceu silêncio. Era tudo o que eu precisava naquele momento. Passei 3 dias ali, me recuperando. O rádio do homem só pegava música antiga. E, por mais estranho que pareça, foi ouvindo um samba antigo, daqueles que falam de dor com sorriso no rosto, que comecei a pensar direito. Eu não podia voltar para a base como se nada tivesse acontecido. Se eu fizesse isso, viraria mais uma peça do jogo deles. Mas também não podia sumir, porque alguém precisava lembrar dos nomes dos homens que ficaram para trás. Quando finalmente decidi sair, usei o rádio do camponês para tentar contato. Uma linha segura, que só os superiores conheciam. Quando falei, o silêncio do outro lado da linha foi mais revelador do que qualquer grito. Eles estavam surpresos, assustados. Não era para eu estar vivo. E foi ali, naquela estática gelada, que tive certeza, fui traído. E não por qualquer um. Fui traído por alguém em quem confiei ordens, por alguém que usou nossas vidas como moeda. E essa dívida, mais cedo ou mais tarde, teria que ser paga. A mente tenta proteger a gente da verdade por algum tempo. Mas depois que você já viu a morte de perto, e ela te poupou sem explicação, você começa a juntar as peças. E elas nunca mentem. Foi só quando me vi diante do espelho rachado, da casa do camponês com o uniforme rasgado e o rosto cheio de hematomas, que comecei a enxergar o que estava diante de mim o tempo todo. Os sinais da traição. Pequenos, quase invisíveis. Mas todos ali, esperando para serem notados por alguém que tivesse sobrevivido. O primeiro sinal foi o mapa. Uma semana antes da missão, o capitão nos entregou uma nova rota. Era estranha. A área que ele nos mandava patrulhar não tinha movimentação. Confirmada havia meses, segundo os relatórios de inteligência. Mas ele insistiu. Disse que era precaução. Uma verificação de rotina, uma ação preventiva. Ninguém questionou. A palavra dele era lei, e ele falava com aquela voz calma de quem nunca sujava as mãos. Hoje sei que ele falava como
Quem já sabia que nunca teria que olhar nos nossos olhos de novo, o segundo sinal foi o silêncio do rádio. Isso ficou grudado em mim como uma farpa. Ninguém respondeu quando os tiros começaram. Nenhuma frequência, nenhum reforço, nada. Só estática. E o mais estranho, dias depois, já em segurança, eu soube que o resto da companhia sequer foi informado da nossa missão. Ninguém sabia que havíamos saído do acampamento. Nosso registro de saída havia sido apagado do sistema. Como se não existíssemos. Como se nunca tivéssemos estado lá. O terceiro sinal. Esse me fez vomitar de ódio quando lembrei. Uma noite antes da missão, encontrei o comandante sozinho no refeitório. Ele me ofereceu cigarro, algo que nunca fazia. Disse que era bom aliviar a tensão. Me perguntou sobre minha família, sobre meus planos para depois da guerra. Falou como quem se despedia. E agora eu entendo por quê. Ele já sabia que eu não voltaria. Ou melhor, que ninguém voltaria. Ele queria ouvir as últimas palavras dos homens que estava prestes a enterrar vivos. Mas o que cravou a certeza no meu peito foi um detalhe pequeno, quase banal: a munição. No dia da missão, alguns de nós percebemos que os carregadores estavam incompletos. Nada gritante. Apenas 2 ou 3 cartuchos a menos. Erro no carregamento, disseram. Mas, agora, olhando para trás, era óbvio. Queriam nos limitar. Nos deixar vulneráveis. Fazer com que os primeiros minutos da emboscada fossem suficientes. O plano era simples. Sem comunicação, pouca munição, terreno desconhecido. Um matadouro com etiqueta militar. Eu passei dias ruminando essas lembranças. Cada uma delas como uma faca sendo girada dentro de mim. Mas havia uma que doía mais que todas, a lembrança da expressão do comandante quando nos despediu. Um meio sorriso. Um aperto de mão firme. Olhos fixos demais. Era como se ele estivesse se despedindo de um peso. Como se soubesse que dormiria, mais leve naquela noite. E aí, a pergunta que não saía da minha cabeça. Por quê? Por que ele faria isso? A resposta veio semanas depois. E quando veio, trouxe com ela a vontade de matar. Quando consegui voltar para a base, com o corpo costurado e a mente em cacos, fui recebido com um misto de choque e desconforto. Não houve festa, não houve abraço, não houve cerimônia de herói. Me olharam como se eu fosse um fantasma inconveniente, um erro estatístico que havia sobrevivido ao próprio enterro. Os superiores não sabiam o que fazer comigo, e eu percebi isso no primeiro olhar que me lançaram, como se estivessem esperando um caixão, não um homem em carne viva. Fizeram de tudo para manter minha volta discreta. Evitaram registros, me colocaram em repouso médico longe dos olhos da tropa. A desculpa era cuidado psicológico, mas eu sabia. Queriam tempo. Tempo para encobrir. Tempo para inventar versões. Tempo para decidir se valia mais me calar ou me calar de vez. Foi no fim da segunda semana que vi. Estava numa sala de espera do setor médico quando ouvi o nome dele no rádio do alojamento. Capitão Álvaro Mendes, promovido a major por bravura e excelência operacional no comando da última missão de reconhecimento na Zona Leste. A voz dizia isso como quem recita poesia. Bravura, excelência. Eu cuspi no chão. Eles o promoveram, publicamente, com pompa, medalha, cerimônia, fotos, sorrisos. A missão que dizimou minha tropa virou ação estratégica de sacrifício necessário. Um relatório técnico assinado por 3 coronéis justificava a perda total como inevitável frente à resistência imprevista do inimigo. Eu li o relatório depois. Estava limpo, clínico, mentiroso. E ele constava como líder que permaneceu no posto de comando, agindo com liderança exemplar. Ele não estava lá. Ele não ouviu os gritos. Ele não viu o sangue. Ele estava em outra cidade assinando papéis. Tentei denunciar. Levei meu testemunho a 2 superiores. Me ouviram com cara de tédio. Um deles me disse: "Você está com estresse pós-traumático, sargento. Está misturando lembranças." O outro foi mais direto: "Isso é perigoso, cuidado com o que..." Fala. Eu entendi. Eles já haviam comprado a versão deles. A história já estava escrita.
Meu nome sequer constava como sobrevivente. Eles haviam me apagado. Mas como não morri, tiveram que improvisar. Então veio a proposta. Me chamaram numa sala isolada. 2 oficiais. Um gravador sobre a mesa, desligado. Eles me ofereceram aposentadoria precoce com benefícios estendidos. Falaram em respeito à minha dor, em fechar esse ciclo com dignidade, em deixar o passado no passado. Palavras bonitas, mas por trás delas estava o pedido claro. Suma. Vá embora. Esqueça. Morra em silêncio. Eu aceitei. Assinei os papéis. Saí dali com o bolso cheio e o estômago vazio. Porque enquanto eles comemoravam promoções e selavam seus arquivos com carimbos de confidencialidade, eu levava comigo a única coisa que realmente importava: a verdade. E um nome: Álvaro Mendes. O homem que entregou minha tropa para morrer, como bucha de canhão. O homem que eu ainda chamava de comandante, antes de aprender a pronunciar a palavra verme. E naquele dia, no silêncio do meu novo apartamento pago com o dinheiro da farsa, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não. Seria apenas o último a sobreviver. Eu seria o último a esquecer. E a partir dali comecei a planejar. Durante muito tempo eu acreditei que estava apenas tentando sobreviver. Dizem que alguns soldados voltam da guerra e deixam tudo para trás. Outros voltam e carregam tudo dentro de si. Eu era dos segundos. Só que comigo não era apenas dor ou lembrança. Era uma chama. Pequena, controlada, mas constante. Não era raiva. Era foco. Um ponto fixo no tempo que nunca se apagava. O momento exato em que entendi que fui traído. Que ele usou nossos corpos como ponte para sua ascensão. Que o homem que um dia eu obedeci com respeito frio tinha nos vendido por glória. Então, quando aceitei a aposentadoria, não era rendição. Era cobertura. Eu vendi minha identidade militar, aceitei o dinheiro sujo e sumi do radar com a eficiência que a farda tinha me ensinado. Aprendi a desaparecer como quem aprende a matar, silenciosamente. Primeiro mudei de cidade, depois de estado. Queimei documentos, criei outros. Por fora, era um homem simples, um civil comum. Trabalhava com reparos elétricos, vivia em um quartinho, alugado nos fundos de um sobrado. Andava devagar. Falava pouco. Ninguém sabia meu passado. Ninguém fazia perguntas. Mas à noite, quando o mundo dormia, eu estudava. Vasculhava registros públicos, bancos de dados, nomes de oficiais promovidos, endereços, documentos de transferências, arquivos desclassificados. Demorou 3 anos até eu confirmar que Álvaro Mendes tinha se aposentado. Não em um hospital militar como tantos. Não em um asilo de ex-combatentes. Mas em uma casa espaçosa no interior de Goiás, isolado, cercado de mata e silêncio, vivendo com pensão vitalícia, seguro militar e a tranquilidade de quem acreditava que havia vencido. Ele morava sozinho, divorciado, sem filhos, sem vizinhos, próximos. A casa era simples, mas segura. Portões altos, câmeras nos cantos, mas nada que não pudesse ser contornado por alguém que passou anos invadindo estruturas inimigas. A ironia era amarga. Ele havia construído sua pequena fortaleza para se proteger do mundo, mas esqueceu que o perigo não vem do mundo. Vem do passado. Durante 2 anos eu estudei os movimentos dele. Ida ao mercado, visita ao médico, caminhadas ao entardecer. Mesmo padrão, mesmo trajeto, mesmas roupas. Era um velho agora, lento, curvado, mas ainda com aquele olhar arrogante que eu lembrava bem. Não havia culpa nele, nenhum remorso, apenas esquecimento. Ele havia enterrado todos nós dentro dele e coberto com medalhas. Foi nesse período que comecei a escrever, a notar cada detalhe, cada passo, cada lembrança da missão. Fiz questão de manter os nomes dos meus irmãos vivos em cadernos, um por um, suas histórias, suas famílias, suas últimas palavras, seus rostos. Eu não permitiria que ele levasse nada disso com ele para o túmulo sem antes ver tudo de volta.
E o mais importante, sem pagar. Na parede do meu quarto havia um único prego com uma única foto. A dele. Uniforme engomado, sorriso congelado, medalha no peito, olhar de herói. Era ali que eu praticava, todos os dias. Treinava minha mente, controlava meu ódio, lapidava minha vingança com a paciência de um escultor. Porque eu sabia que não bastava matar. Eu precisava fazer ele lembrar. Precisava que ele enxergasse com cada fibra do corpo que o passado não ficou para trás. Não era mais sobre mim, era sobre todos que ele apagou. E quando estivesse pronto, quando cada peça estivesse no lugar, eu voltaria para aquela casa no fim da estrada. Mas não como o sargento que ele traiu. Eu voltaria como o fantasma que ele fingiu que nunca existiu. Eu sabia onde ele morava há anos. Sabia o número do portão, o tempo exato que levava da cidade mais próxima até aquela estrada de chão batido, o nome da quitanda onde ele comprava café, o dia do mês em que o aposentado do exército recebia sua pensão e o horário exato em que abria a porta da frente para pendurar a toalha no varal. Eu sabia quando ele dormia e quando mentia que dormia. Sabia até o modelo da pistola que ele guardava na gaveta da escrivaninha. Uma Taurus antiga, do tempo em que ainda fingia ser homem de honra. Ele nunca soube nada sobre mim. A casa era um bloco de cimento gasto pintado de branco encardido, com o reboco rachado pelas décadas. Tinha varanda com rede armada e uma cadeira de balanço de madeira. Árvores baixas em volta, um velho portão de ferro sem tranca elétrica. O tipo de lugar onde só mora quem tem certeza de que o passado está morto. Ele se dava ao luxo de deixar a janela entreaberta à noite. Confiança, velhice, arrogância. O terreno era cercado por mato alto. A casa ficava no fim de uma estrada rural esquecida por mapas. A noite ali era completa, sem postes, sem barulho. Apenas o som dos sapos, do vento e das lembranças de quem achava que o mundo não ia mais bater à porta. Eu estive lá muitas vezes sem ele saber. Caminhei por entre os arbustos, deixei marcas falsas de pegadas só para testar se ele notava. Nunca notou, nunca olhou para trás. O guerreiro virou aposentado. O comandante, um velho que arrastava os chinelos. Ele não era mais forte, nem rápido, nem vigilante. Mas isso não o fazia menos perigoso. Um homem como ele ainda tinha a arma mais letal. O desprezo por tudo que usou e descartou. E esse tipo de homem não teme ninguém, porque acredita que já matou todos os fantasmas, até o dia em que um deles bate à porta. Demorei mais alguns meses para criar o momento perfeito. Esperei que o inverno chegasse. O frio afastava os poucos vizinhos que moravam a quilômetros de distância, e o vento forte abafava sons. Eu aluguei um sítio abandonado na região. Usei como base. Tinha mapas, binóculos, gravações. Vi ele receber a entrega de um jornal que nem lia. Vi ele matar formigas no alpendre com o chinelo. Vi ele conversar sozinho com o rádio desligado. Vi o medo começar a crescer quando deixei pela primeira vez algo para ele, uma carta. Sem assinatura, sem ameaça, apenas 4 nomes. Os nomes dos soldados que morreram sob o comando dele. Na semana seguinte, ele instalou uma tranca nova. No mês seguinte, uma câmera falsa. No terceiro mês, começou a trancar a porta da frente mesmo durante o dia. Mas não saiu da casa. Não pediu ajuda. Não chamou polícia. Porque um homem que vive de fachada não pode arriscar que alguém entre nos seus porões. Nem os de cimento, nem os da memória. Ele apenas ficou mais quieto. E cada vez mais alerta. Mas tarde demais. Porque eu já estava dentro dele. A primeira vez que ele me viu foi através do vidro da sala. Eu não disse nada. Apenas fiquei ali, do outro lado do vidro, por alguns segundos. E fui embora. Naquela noite, ele não dormiu. Na seguinte também não. No fim da semana, ele começou a tomar remédios que comprava na farmácia da cidade. Eu vi na receita: insônia, paranoia, tremores. Ele ainda não sabia quem eu era.
mas já sabia que o passado tinha voltado. E então chegou o dia, a noite certa, a hora em que todos os fantasmas de uniforme voltariam à casa do homem que os mandou morrer, e ele estaria sozinho. Como queria estar, como merecia estar. Ele estava sentado na varanda quando cheguei. A cadeira de balanço estalava devagar com o ritmo do vento. O rádio velho emitia um chiado contínuo, como se também esperasse por algo que não chegava. O céu estava coberto, e o ar tinha o cheiro úmido de terra prestes a ceder. A casa inteira parecia respirar mais devagar, como se ela também soubesse que alguma coisa ia acontecer naquela noite. Ele me viu. Levantou os olhos devagar, como se tivesse feito isso 1000 vezes nos pesadelos, e por um segundo ficou parado. Não havia dúvida no rosto dele, só um silêncio tenso, uma suspensão no tempo. Como se o passado tivesse finalmente colocado a mão na maçaneta da porta. Eu entrei sem pedir. A porta não estava trancada. Atravessei a varanda. Os passos ecoaram como se cada um fosse o peso de um nome esquecido. Ele não se mexeu. As mãos tremiam levemente sobre os braços da cadeira. Estava mais velho do que eu lembrava, mais curvado. Mas os olhos ainda tinham aquele mesmo brilho de comando, de frieza, de cálculo. Só que agora, no fundo deles, havia algo a mais. O que ele viu diante dele não era um homem com sede de vingança. Era um espelho, um reflexo da própria culpa, da própria história enterrada. Então é você, ele murmurou. Mas eu não respondi. Não porque não queria, mas porque não precisava. Ele sabia, sempre soube lá no fundo que um dia isso poderia acontecer, que um dia o eco das ordens dele voltaria, não em forma de tribunal, nem de notícia, mas na forma de alguém que sobreviveu, alguém que viu os outros morrerem, alguém que lembrou de tudo. Eu caminhei pela casa como quem percorre um museu de cinismo. Os quadros nas paredes eram velhos, empoeirados, retratos de uma mentira, medalhas exibidas como troféus de caçada, certificados emoldurados de honra que custaram vidas. A cada passo, sentia que meus irmãos estavam ali comigo, que cada respiração minha era uma palavra não dita de todos que ele silenciou. Ele me seguiu com os olhos até que parei diante da lareira apagada. A arma dele estava na gaveta lateral. Eu sabia. Estava carregada. Eu também sabia. Mas ele não a tocou, porque ele sabia que o que eu vim buscar não era sangue, era confissão. Eu puxei uma cadeira, coloquei de frente para ele. Sentei devagar. Ele não perguntou meu nome. Não perguntou por que eu estava ali. Apenas abaixou os olhos. E pela primeira vez em todos aqueles anos, ficou pequeno. O comandante se dissolvia. A farda invisível desabava sobre os ombros. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Tentou erguer a mão, mas a fraqueza era maior. Eu tirei do bolso um pequeno gravador, apertei o botão e disse com a voz mais calma que já usei: "Fala, comandante, do começo." Ele tremeu, respirou fundo. E então, pela primeira vez desde que usou a minha tropa como isca, ele começou a falar. Mas não era uma explicação, nem um pedido de perdão, era desespero. Cada palavra dele era um nó na garganta, um tropeço. Ele tentou justificar, tentou distorcer, tentou fingir que era apenas um erro estratégico. Mas os olhos diziam outra coisa. Os olhos confessavam. Ele falou dos contatos, da negociação com o alto comando, do acordo para promover o ataque como gesto heróico, da ordem secreta para recuar enquanto mantinha nossa tropa exposta, da promessa de promoção caso o plano desse certo, da certeza de que todos nós morreríamos e ele jamais seria questionado. E então, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Vocês eram apenas parte do jogo. Nesse momento, o silêncio tomou a sala. Nem os sapos lá fora ousavam cantar. Eu o encarei. Não disse nada. Apenas levantei. Peguei o gravador, guardei no bolso. Caminhei até a porta e, antes de sair, virei-me para ele. Não é você quem decide quando isso termina. Fechei a porta devagar.
A chave ficou comigo, e ele trancado por dentro com todos os sons que fingiu não ouvir por anos. Algumas mortes não fazem barulho, não envolvem sangue, tiros ou quedas dramáticas. Elas acontecem devagar, silenciosas, consumindo o que resta da alma, enquanto o corpo ainda insiste em respirar. Foi assim que ele começou a morrer. Não como soldado, mas como homem. E o que o matou foi exatamente o que ele tentou enterrar por todos esses anos. A verdade. Não era necessário tortura, nem ameaças. A dor mais cruel é aquela que ninguém consegue dividir. A verdade, por mais que não escorra vermelha, abre feridas onde bisturis jamais alcançam. E foi assim que ele começou a definhar dentro da própria casa. A barba cresceu. Os olhos perderam o foco. Ele falava sozinho, mas não para se acalmar. Falava para as paredes, para os quadros, para os fantasmas. Dizia nomes. Tentava justificar. Tentava negar. Tentava esquecer. Mas a verdade não permite esquecimento. Ela se pendura nas janelas, escorre pelos rodapés, se esconde entre as páginas de álbuns velhos. Não importa o quanto se tente, ela espera e volta. Alguns dias depois, voltei à casa. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o cheiro era de abandono e pó. As luzes estavam apagadas, mas havia velas acesas em vários cantos, como se ele tentasse expulsar o escuro com o pouco que ainda acreditava controlar. Encontrei ele sentado no mesmo lugar, com os olhos fixos em um ponto que não existia. A respiração era lenta, os lábios ressecados, a pele mais amarelada do que lembro. Ele não me olhou, mas falou. Você venceu. A voz saiu sem força, mas sem sarcasmo. Não havia mais resistência. Não havia mais honra para defender, nem desculpas para inventar. Ele sabia. Não que eu o tivesse vencido, mas que ele próprio tinha perdido. Perdido para aquilo que não se vê. O peso do que fez. Me aproximei. Coloquei sobre a mesa à frente dele uma última fita. Não uma gravação, mas uma cópia do depoimento dele entregue para os jornais locais. Sem meu nome. Sem meu rosto. Só a voz dele. Só as palavras que ele escolheu dizer. A verdade, nua, espalhada diante do mundo, ele estremeceu. Eu vi quando ele percebeu. Não havia mais volta. A medalha de prata que pendia na parede caiu sozinha naquele instante. Sem vento, sem tremor. Só caiu, ele se encolheu, como se aquilo fosse o último gesto do universo, cuspindo de volta aquilo que ele usou como escudo por tanto tempo. A vingança nunca foi sobre tortura, nem sobre justiça militar. Era sobre isso. Fazer com que ele vivesse o que nós vivemos. O medo, a impotência, a vergonha e, acima de tudo, a memória. Ele não morreu naquele dia, mas, de certa forma, também não viveu mais. A casa ficou mais silenciosa depois disso. As velas passaram a queimar até o fim. A janela permaneceu aberta por semanas. E ele passou a olhar fixamente para o retrato da tropa que deixei pendurado na parede, ao lado da lareira. A verdade não sangra, comandante, mas ela mata melhor do que qualquer faca e tem o péssimo hábito de nunca errar o coração. Você pode sair do campo de batalha, mas a batalha não sai de você. Isso é o que dizem, e é verdade. Só que o que não dizem, o que ninguém gosta de admitir, é que às vezes a guerra continua mesmo depois do último tiro. Ela se transforma. Sai da trincheira e entra no peito. Troca o barulho das explosões pelo silêncio das lembranças. Troca o inimigo de uniforme pelo reflexo no espelho. E então, quando tudo parece calmo, ela te faz lembrar que o fim nunca é o fim. É só um lugar onde a dor decide mudar de roupa. Depois daquele dia, nunca mais voltei à casa. Nem precisei. Deixei ele lá, com as fitas, com os documentos, com os fantasmas que agora carregava com nome e sobrenome. Ele passou os últimos meses vivo, mas não presente. Vizinhos diziam que ele andava pelos cômodos murmurando desculpas. Outros diziam que viram ele falando com o jardim,
como se enterrasse alguém invisível. E eu apenas continuei. Porque era isso o que eles teriam feito, meus irmãos, meus mortos. Continuado. Nunca procurei reconhecimento, nem justiça formal. O que eu queria desde o início era algo mais íntimo, mais humano. Queria ver o peso cair sobre ele como caiu sobre nós. Queria olhar nos olhos dele e ver que, enfim, ele carregava aquilo que nunca deveria ter deixado nos nossos ombros. E vi. Não com orgulho, mas com paz. E a paz, para um soldado, é um luxo que se aprende a merecer. Hoje eu vivo num lugar mais quieto, sem barulhos repentinos, sem arquivos secretos ou retratos na parede, mas com uma caixa de madeira no fundo do armário, trancada. Lá dentro estão todas as cartas que nunca mandei, os nomes que nunca disse em voz alta, e a única foto que resta da nossa tropa, sorrindo, antes do fim. Às vezes abro a caixa, não para sofrer, mas para lembrar, porque esquecer seria a segunda traição. A guerra não termina no campo, ela termina quando você para de fugir dela, e, naquele porão, ao ver ele tremer diante da própria consciência, eu soube. Tinha terminado para mim. Talvez não para ele. Talvez ele ainda esteja lá sentado esperando por um perdão que não vai chegar. Ou talvez já tenha partido finalmente carregando a única coisa que a morte não perdoa. A verdade. Eu não o matei. Mas também não o salvei. Apenas devolvi o que era dele e segui em frente com o que sobrou de mim. Porque no fim, todo soldado entende uma coisa: nem todas as batalhas valem a pena. Mas algumas só terminam quando o silêncio pesa mais que o tiro. E eu aprendi a viver com esse silêncio.